Olá, amigo internauta, muito boa noite para quem vai acompanhar essa live para falar um pouco aí sobre o Campeonato Municipal de Futebol 2024, né? Como vocês já estão sabendo, amanhã começa aí a oitava edição do Campeonato Municipal de Futebol, né? E vamos falar um pouco aqui, né, sobre a fórmula de disputa, sobre os confrontos, né, que irão acontecer nesse final de semana e falar um pouco aí no geral da competição, aguardar aqui o pessoal, os esportistas chegarem para a gente conversar, né, sobre o campeonato municipal que começa amanhã, né? Hoje eu estive lá no estádio municipal Raimundo Soares, o Isaac, secretário de esporte, estava lá fazendo a marcação do campo, juntamente com o Paraíba, o Raí, o Wilson já organizou lá a parte também da venda, né? Já está tudo organizado lá, para que amanhã aconteça aí o início da oitava edição do Campeonato Municipal de Futebol 2024. Fala aí, pessoal, como é que está a questão do áudio, né? Não sei como é que está. Vou até dar uma conferida aqui para poder ficar certinho, né? Para não dar nenhum boró. Deixa eu ver aqui como é que está a questão do áudio. Vou até dar uma conferida aqui. Parece está boa, né? Tá tudo certo com o áudio, então vamos lá, o áudio. Vamos começar a falar aqui sobre o campeonato municipal, né? Perguntar para você o que você achou aí da fórmula de disputa desse ano, né? Só encontrar bem aqui os confrontos para a gente poder começar a conversar sobre o campeonato municipal de futebol. Deixa eu ver. Aqui, os confrontos estão aqui na minha mão. Lembrando que o campeonato municipal, a primeira edição desse formato que vai ser utilizado agora, foi em 2017. 2017 foi o retorno do campeonato municipal e foi da mesma forma que vai ser disputado agora. Foi jogos ida e volta, porém tem uma diferença. Em 2017, o campeonato foi disputado da fórmula de ida e volta, porém as equipes se deslocavam, as equipes aqui de Buriti dos Montes que pegaram equipes da zona rural, né, se deslocavam. O primeiro jogo era aqui ou era lá, né? E tinha esse deslocamento. Nessa edição, vai copiar, né, o regulamento de 2017, porém não tem a questão do deslocamento, né? Todos os jogos, do início até o fim, serão realizados aqui no Estádio Municipal Raimundo Soares. Né? Primeiro jogo, nessa primeira fase, que são aí 7 jogos, né? São 15 equipes participantes. Dessas 15, uma avançou diretamente para as quartas de finais. Nós tivemos o sorteio, ficou no primeiro confronto, amanhã, abrindo a oitava edição do Campeonato Municipal, São Paulo Buritiense versus Grêmio da Jurema. Se o São Paulo Buritiense ou o Grêmio da Jurema, qualquer um dos dois, vencer por 3-0, não terá o segundo jogo. Né? Qualquer equipe dos 7 confrontos que vencer nessa primeira fase, qualquer equipe dos 7 confrontos que há nessa primeira fase vencer o seu adversário por uma diferença de 3 gols, né, 4-1, 3-0, enfim, uma diferença de 3 gols, elimina automaticamente o jogo da volta, né? Não terá o jogo de volta. Caso saia aí o placar de 2-0, ou de 1-1, ou 1-0, né, terá o segundo jogo, né? Então, o formato é esse daí. Venceu por uma diferença de 3 gols, eliminou o jogo da volta, né? Então ficou o primeiro confronto da competição. São 7 jogos, vamos lá. O primeiro, São Paulo Buritiense e Grêmio da Jurema. O segundo, Vasco das Tranqueiras e Comercial São Francisco. O terceiro, Divisa, lá do Jatoba Medonho, enfrentando o Juventude do Poeirão. Quarto, Cobras, aqui de Buriti dos Montes, da sede, enfrentando o Força Jovem do Bebedouro. É claro, todas as equipes são de Buriti dos Montes, né? Tem equipes da sede aqui e equipes da zona rural. Né? O campeonato é municipal. O quinto ficou Internacional do Cacimbão versus Veteranos. E o sexto, Flamengo da localidade Vila Nova, enfrentando o Brasil do Caldeirão. E o sétimo, fechando aí a primeira fase, é o
Municipal aqui da sede, enfrentando o Ousadia, lá da localidade de Pitombeira, zona rural, né? E a equipe do Juventus da Taboa passou para a próxima fase, porque teve 15 equipes. No sorteio ficou determinado que foi separado em dois potes, pote 1 e pote 2, né? A equipe do Juventus estava no pote 1, que era o pote das equipes que se classificaram para as quartas de finais. Ficou dividido assim. 8 equipes que se classificaram para as quartas de finais da edição passada, né, eram os cabeças de chave. E 8 equipes que não se que 8 equipes que entraram agora, né, que não participaram do campeonato, ou participaram e não se classificaram, ficaram no pote 2, para que você entenda assim. E no pote 1, o último que ficasse, né, passaria direto para a fase de quartas de final. A equipe do Juventus da Taboa foi o último a ficar no pote, então está aí nas quartas de finais, aguardando aí o seu adversário. Adversário esse que é do jogo São Paulo versus Grêmio da Jurema. Quem se classificar desse jogo nas quartas de finais já enfrenta a equipe do Juventus lá da localidade de Taboa, né? Então, essa é a dinâmica da competição. Porque assim, vencedor do jogo 1, do confronto número 1 da edição de mata-mata, da primeira fase, enfrenta o jogo 8. O jogo 8 seria o jogo do Juventus da Taboa, só que o Juventus passou direto. Então, aí fica assim. Vamos lá. O vencedor de São Paulo Buritiense versus Grêmio da Jurema enfrenta o Juventus da Taboa. O vencedor de Vasco das Tranqueiras e Comercial enfrenta o vencedor de Municipal e Ousadia. O vencedor de Divisa versus Juventus do Poeirão enfrenta aí o vencedor de... Deixa eu organizar aqui direitinho. Isso, enfrenta aqui o vencedor de Flamengo Vila Nova ou Brasil dos Caldeirão. O vencedor do jogo Cobras versus Força Jovem do Bebedouro enfrenta o vencedor de Internacional do Cacimbão e Veteranos. Isso daqui é para as quartas de final, viu? Para as quartas de finais, aí ficam esses confrontos aí para lá. Nas semifinais, é vencedor do jogo 1 contra o vencedor do jogo 4. O vencedor do jogo 1, na fase de semifinal, vai sair desse confronto aqui da equipe do Juventus da Taboa. Quem, por exemplo, vamos supor bem aqui, São Paulo, o Grêmio da Jurema enfrentou aqui a equipe do Juventus da Taboa. É jogo 1 nas quartas de finais. O jogo 1 enfrenta o jogo 4. O jogo 4 nas quartas de finais vai ser o vencedor de Cobras contra o vencedor de Internacional e Veteranos, né? Ou seja, São Paulo e Cobras estão no mesmo caminho. Então, os dois se enfrentam na semifinal, caso chegue até lá, as duas equipes, né? Passando por os seus adversários, se enfrentam já aí na fase de semifinal. Do outro lado da chave, né, nós temos aqui o Municipal, o Ousadia, o Divisa, né, o Juventude do Poeirão, Comercial e Vasco, para irem para quem chegar até a semifinal se enfrentar isso aí. São Paulo e Cobras se enfrentam em uma possível semifinal, ou seja, não temos final com o Superclássico na 8ª edição. Ou vai São Paulo ou vai Cobras, né, dependendo do que os dois fizerem dentro da competição. Mas os dois não se enfrentam na final por conta do chaveamento. Chegarem, o máximo que os dois podem chegar para se enfrentar é na semifinal, viu? Então, pessoal, aí amanhã começa, né? Temos aí amanhã 2 jogos. São Paulo versus Grêmio da Jurema, às 14h45, ali para as 15 horas. E logo depois, Vasco da localidade de Tranqueiras, enfrentando o Comercial São Francisco aqui da sede. Domingo, primeiro jogo, abrindo aí o domingo. Divisa versus Juventude do Poeirão e fechando aí a primeira rodada, Cobras enfrentando o Força Jovem lá do Bebedouro. Então são esses aí os 4 jogos do final de semana válidos pelo Campeonato Municipal de Futebol 2024. Formato de mata-mata, sendo que a equipe que vencer seu adversário por 3 gols de diferença está classificado para as quartas de finais. Então a competição ela é mata-mata do início até o fim, né? Lembrando que a primeira fase é 70 minutos, 35 cada tempo.
70 minutos de tempo normal, né? Tempo regulamentar. Temos aí a questão dos acréscimos também, que fica por parte do juiz, né? Então pode ser ali 75 minutos, mais ou menos isso daí. Mas é 70 minutos aí o tempo regulamentar nessa primeira fase. Segunda fase, que é as quartas de finais, eu acho que já vai. Não sei se vai ser só um jogo por tarde. Se for só um jogo por tarde, é 45. Mas se for 2 jogos ainda, permanece 70. Agora, eu tenho certeza que semifinal e final, esse sim é 90 minutos. Né? Não terminando ali empatado, disputa de pênalti, assim como nas quartas de finais. Os jogos que acontecerem um jogo de volta, vamos supor, saiu 1-0 ou 2-1, nessa primeira fase, também pode ser acontecer as penalidades. Ou seja, a equipe que perder por 1-0, no segundo jogo ela ganhar por 1-0, vai para os pênaltis. A equipe perder por 2-0, o jogo da volta ela vence por 2-0, vai para os pênaltis. Né? Então temos possibilidade de pênalti desde o início da competição, todo em formato de mata-mata. Essa é a 8ª edição do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, sendo que temos aí como maior vencedor a equipe dos Cobras. Os Cobras têm aí 6 títulos. Esteve em todas as finais do Campeonato Municipal. Esteve em 7 finais. Perdeu para a equipe do São Paulo em 2003. Né? A equipe do São Paulo venceu a equipe dos Cobras. Se eu não estiver enganado, em 2003, 1-0, gol do Caboquinho, lá no campo do Barreiro. E daí para frente só venceu. Daí para frente só venceu a equipe dos Cobras. Então esteve em todas as finais os Cobras. Caso venha a ser eliminado dessa vez, será fato inédito de não ter a equipe dos Cobras na final. Já tivemos Cobras e Municipal em uma final, 0-0 em tempo normal, Cobras campeão nos pênaltis. Tivemos Cobras e Divisa em outra final, 1-0 tempo normal, Cobras campeão. Né? E o resto foi o Superclássico. Né? O restante aí foi o Superclássico. Então os Cobras têm um título em cima do Municipal, um título em cima do Divisa e 4 títulos em cima do seu rival, que é o São Paulo Buritiense. Né? E vamos ver quem será o campeão da edição de 2024. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês que acompanhou essa pequena live, só para explicar mesmo o formato da competição aí do Campeonato Municipal, que começa amanhã. Valeu, grande abraço, fiquem todos com Deus.